Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Agradecemos também a Deus pela permissão de toda a espiritualidade que já está aqui conosco. Vamos elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus que possamos receber energias de luz e de cura nessa noite. Peço então, por gentileza, que desliguem os seus celulares ou coloquem no silencioso e permaneçam em silêncio durante os trabalhos dessa noite. Vamos então iniciar com a prece de abertura, onde eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que os sentimentos dos quais estaremos animados e reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Desejo a vocês uma excelente semana. Filhos, independente de quem quer que esteja aqui dentro, vocês têm algo em comum, que é o que nós sempre falamos aqui, que vocês sempre vão passar por algum tipo de dificuldade na encarnação de vocês. E isso pode parecer extremamente repetitivo nas palestras, mas é porque existe uma necessidade nossa de lembrar a vocês que as dificuldades elas existem, que as dificuldades não vão deixar de existir e que você precisa encará-las com o máximo de equilíbrio possível. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre uma situação. Algo acontece com você que te desestrutura emocionalmente, faz você perder o seu equilíbrio. E eu quero que você me responda: que culpa outras pessoas têm dessa situação difícil que aconteceu com você? Logicamente, estou falando de alguém que não provocou aquilo na sua vida. Às vezes você se incomoda no seu trabalho, você chega em casa e desconta nos seus familiares. Às vezes desconta nos seus filhos com impaciência. Crianças que muitas vezes não têm nem a capacidade ainda de entender o que aconteceu, o porquê da causa daquele mau humor. E você vai levando toda essa desestrutura emocional para outras pessoas, para dentro do seu lar, como se isso fosse aliviar o teu sofrimento,
a tua angústia, ou como se fosse resolver alguma coisa. As tempestades que estão acontecendo na sua vida, meus filhos, não podem molhar pessoas que não têm nada a ver com isso. Vocês não podem deixar que os seus problemas afetem outros relacionamentos da sua vida e acabe aumentando ainda mais as situações difíceis que você vivencia. Quantas e quantas famílias nós vemos extremamente desestruturadas? Por quê? Porque você tem problemas fora de casa e quando você entra na sua casa, você entra com todos esses problemas, desconta nas pessoas erradas a causa desses problemas e tudo acaba se transformando num grande desequilíbrio. O meu conselho para vocês hoje, filhos, é: se aquela pessoa não deu causa a nenhum sofrimento seu, ela não merece receber essa energia negativa que você está carregando. Se você está usando o seu livre-arbítrio para carregar essa energia negativa para cima e para baixo, a outra pessoa não pode ser punida com isso. E é utilizar o livre-arbítrio mesmo. Você está escolhendo permanecer com essa energia negativa. É uma escolha sua. As situações difíceis elas vão acontecer no tempo delas, mas elas só vão embora no tempo que você definir que elas têm que ir embora. Enquanto você quiser que elas permaneçam na sua vida, te afetando, te desestruturando, elas vão ficar ali, criando um grande bolo de problemas. Então, o que eu quero que vocês guardem no coração hoje é saibam administrar o sentimento de vocês. Se alguém te provocou alguma dor, procure não levar isso adiante. Procure não colocar isso dentro do seu coração como algo precioso que precisa ficar ali eternamente. Se outra pessoa que não tem nada a ver com a situação cruzar o seu caminho, não desconte nela as suas frustrações e a energia negativa que você escolheu carregar. Se você provocou uma dor em alguém, peça perdão e também se perdoe. Não adianta ficar se penitenciando e jogando energias negativas para as outras pessoas que convivem com você. Nada disso vai resolver, filhos, só vai piorar. Tudo no relacionamento de uma encarnação é baseado nisso, que nós sempre repetimos aqui, no seu equilíbrio emocional, no que você guarda no seu coração e no que você joga fora. Comecem a ter mais critério no que está dentro do seu coração e o que não merece sua atenção. Comecem a cuidar mais dos relacionamentos de vocês. Não é porque é sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, que eles têm que entender o tempo todo que você está estressado com outros problemas e por isso está de mau humor em casa. As pessoas às vezes entendem uma, duas, três, na quarta vez, algumas já respondem, outras já estão extremamente saturadas e não têm mais a mesma paciência, e daí outros problemas começam a surgir. Que Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. O tema da nossa psicografia de hoje é limites. A autoanálise é uma das grandes chaves de uma encarnação. Você conhecer seus sentimentos, entender o que determinada situação provoca em você, conhecer os seus limites é essencial para manter o tal equilíbrio emocional, tão precioso na busca da evolução espiritual. Você precisa não só conhecer, mas também respeitar os seus limites. Não se coloque em situações que te causam um grande desconforto. Extrapole seus limites emocionais. Mas, caso não tenha alternativa, peça proteção, peça forças. Não conviva com pessoas que não te tratem bem, que te deixam por algum motivo desconfortável. Mas, caso não tenha alternativa, peça proteção, peça forças. Não extrapole os limites do seu corpo físico. Cuide da sua saúde, escute os sinais que com certeza o seu corpo dá quando há algo errado. Largue os seus vícios, se alimente direito, pratique exercícios.
Cuide desta máquina que é o seu corpo físico, pois sem ele não há encarnação viável. Mas caso algo já esteja funcionando mal, peça proteção, peça forças. E para finalizar, aprenda a respeitar os limites das outras pessoas também. Cada pessoa é única, pois é um espírito com as suas próprias experiências, sua própria carga emocional. Não atrapalhe os sentimentos de ninguém. Você não conhece os limites da pessoa, não sabe o tamanho do impacto que sua ação causará na vida dela. A maioria dos problemas dos resgates espirituais nasceram de uma ação em que ou deixou-se de respeitar os próprios limites ou deixou-se de respeitar os limites do próximo. E não se esqueçam, é sempre um momento de procurar esse autoconhecimento, de aprender essa empatia pelo limite do outro, de reorganizar a rota e começar a caminhar de forma mais equilibrada. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, limites. Todos têm limites para tudo. O teu livre-arbítrio, o limite dele é o livre-arbítrio do outro. A tua ação, o limite é a ação do outro. Isso é uma coisa muito importante de aprender. O limite até do que a gente pode fazer fisicamente, emocionalmente falando. Ao contrário do que muitas pessoas acham, Deus não programou absolutamente nada para vocês dessa encarnação. Deus, a única coisa que Ele espera de um filho é que ele procure ajudar ao outro de acordo com seus limites, nada além disso. A encarnação não é uma coisa direta com Deus. Por isso que a gente fala muito que Deus não castiga, não dá prêmio, nada disso, porque a encarnação é tua, você programou, você está aqui para o teu aprendizado, para a tua evolução. A encarnação é relacionada a você, mas claro, como se vive em comunidade, a gente tem que aprender a respeitar não só os nossos limites, mas como os limites do outro. Ao contrário do que muita gente acha, tudo na encarnação, os resultados dela, se vão ser positivos ou vão ser negativos, vai depender da tua avaliação, do que você programou para essa encarnação, de quanto você aproveitou essa encarnação naquilo tudo que você esperava quando você solicitou para retornar para o corpo. É tudo direcionado a você. Muitas coisas até as pessoas pensam, eu fiz mal para o fulano, então necessariamente eu terei que voltar para o fulano. Não é assim. O que está errado é a tua atitude. Pode ser que o fulano mesmo, às vezes sentindo triste e magoado, ele te perdoa, ele deixou aquilo para lá, então ele não tem que voltar com você, ele não tem que conviver com você. Você vai ter que programar novamente alguma coisa para passar pelaquela situação para refazer o erro. Claro que quando vocês ficam fazendo um direcionado ao outro, ambos errando, a probabilidade de vocês voltarem juntos para esse acerto é muito grande. Mas é sempre relacionado às situações. É isso que vocês têm que entender. Não é castigo, não existe castigo em encarnação. A própria palavra resgate, a maioria entende errado. Eu estou resgatando meus erros. O que é resgatar os erros? É aprender a não errar mais, é fazer de novo, para que você não erre de novo. Porque quando você erra, o problema não é em relação a você com Deus, é você com você mesmo, com a tua consciência, quando você volta para o plano espiritual. Que você volta para lá e fala, meu Deus, de novo eu fiz tudo errado, eu sei que eu estou agindo errado, eu sei que isso é maneira errada de fazer, mas eu ainda não consegui, deixa eu voltar para treinar de novo. Treinar é o que? Passar pela mesma situação. Resgatar é refazer o que se faz de errado. Vocês têm essa ideia de
está aqui para sofrer, encarnação e sofrimento. Claro que a maioria sofre numa encarnação, por quê? Porque a coisa mais difícil que se tem é aprender a agir diferente. Até porque se tem 100 pessoas, as 100 pessoas acham que elas estão sempre certas. Então isso não vai dar certo nunca, porque a convivência com os outros, todo mundo certo, ninguém vai admitir que está errado ou que poderia fazer diferente. E aí começam os conflitos. Alguém está com um problema, ele quer que o mundo em volta se molde a ele, e não ele tentar se moldar a essa situação. E ele se moldar à situação. Se eu não consigo mudar o que está acontecendo nesse momento na minha vida, eu tenho que aprender a manter o meu equilíbrio nessa situação. Porque a coisa mais importante quando a gente está no plano espiritual é equilíbrio. Porque lá você não tem o corpo físico. O corpo físico é uma armadura que segura muito a questão das energias, te protege. Lá não tem isso. Você vai estar com o teu corpo espiritual. Então tudo que você pensa e tudo que pensa em relação a você te pega muito forte. Então você tem que ter equilíbrio, ou senão você vai se desequilibrar mais ainda, e conforme o lugar que você foi, você não pode ficar lá desequilibrado. É isso que vocês têm que entender. E o mais difícil é manter o equilíbrio, apesar de às vezes o mundo parece que está contra a gente. E se o mundo hoje está contra você, é porque você pediu exatamente para aprender a manter o equilíbrio, a calma, a tolerância, respeitar os outros, entender que mesmo que você ache que é dono da verdade, pode ser que outra pessoa não entenda assim. Mesmo que você ache que você sabe todas as maneiras de agir correto, pode ser que outra pessoa não entenda assim. E cada um segue o seu caminho. É isso que é importante vocês entenderem. Respeitem os limites de vocês físicos, primeiros, emocionais, se equilibrem, até para poder ajudar o outro tem que estar equilibrado, porque às vezes tem pessoas extremamente agitadas, com raiva, dificuldade de tudo, e querem ensinar para o outro como é que mantém a calma, se nem ela consegue ficar assim. O que mais a gente vê, pessoas dando excelentes conselhos para resolver a vida dos outros, só que ela não consegue botar em prática na vida dela. E está precisando da mesma coisa. Filhos, tudo em relação a vocês. Isso aqui é um teatro que é programado por vocês, para que vocês aprendam e exercitem, porque sentimento também tem que ser exercitado, para que isso acabe entrando e a gente faça isso de uma maneira natural. Então não é fácil, claro que não é fácil. Mas não é um Deus que está sentado num trono lá e o filho, não fez o que eu quis, joga no fogo do inferno. Deus não programou nada na encarnação de vocês. Vocês programaram. Vocês vão, quando desencarnarem, quando morrer, vocês vão olhar tudo que fizeram nessa encarnação, o que vocês queriam ter feito, o que deveriam ter feito, e assim por diante, o que foi bom, o que não foi bom, e vocês vão programar a próxima encarnação de acordo com isso. Aí que a gente fala, mas a encarnação está tudo programado. Não, tem coisas principais que elas estão programadas, mas elas podem mudar muito de acordo com o que vocês fazem aqui. Tem gente que às vezes programa um monte de dificuldade, só que vai aprendendo, vai aproveitando. Se você está aprendendo, essa lição é tirada fora do teu caminho, e outras virão, porque aqui é aula prática. Lá em cima teoria, aqui prática. E a prática sempre é difícil. A gente está lá em cima e fala, não, agora quando falarem isso para mim, eu vou ficar calmo e vou perdoar, vai ser fácil, já aprendi que eu não posso explodir com a pessoa. Primeira situação que acontece na vida, você já explode com a pessoa. Ou seja, isso vai continuar na tua vida até você aprender. E quando você morrer, desencarnar, se você não aprendeu, a tua próxima encarnação vai estar lá tudo de novo. Não é castigo, é aprendizado. É exatamente como uma escola. Você só passa de ano se você tirar notas boas. Só que lá não vai ter um professor te julgando, alguém te dando nota, vai ser você mesmo. E isso é complicado também, porque você não pode culpar os outros. A pessoa me avaliou mal, ela tinha implicância comigo. Não, é você com você mesmo. Isso que é o mais complicado. Então olhem na vida de vocês hoje. O que eu estou fazendo que só me dá sofrimento? O que eu posso fazer diferente? Tem pessoas me causando sofrimento. Eu não consigo mudar a cabeça dela. Eu não consigo sair dessa situação hoje.
Como é que eu vou fazer para quando essa energia vier eu simplesmente jogar fora e não deixar isso me afetar? É isso que vocês têm que fazer. Tudo que mandam para a gente, falando, ação, seja o que for, é uma energia. E você, quando segura essa energia dentro de você, você só complica a tua vida. E como é que você segura essa energia dentro de você? Quando você fica falando, reclamando, xingando, reclamando e brigando, não só você está segurando essa energia, como você está ampliando. Aí vem o perdão, né? Que é a coisa mais difícil que tem. Porque a maioria das pessoas acha que é perdoar e dizer que o outro está certo, ou simplesmente fingir que esqueceu. Ninguém esquece. Perdoar é, bom, essa pessoa errou comigo, eu não quero mais ter contato, no momento não consigo ter, pode ser no futuro sim, mas eu não desejo mal para ela, cada um que siga a sua vida. Porque o problema é que quando você fica com raiva de alguém, fica desejando mal, querendo que a pessoa se dê mal, enfim, você está o tempo inteiro pensando nela. E seja onde ela estiver, vocês estarão trocando energias. E se essa pessoa tem uma energia pesada, toda vez que você lembrar dela, você puxa. E isso está cada vez ampliando mais dentro de você. E quem está fazendo isso? Ela, não, às vezes ela nem lembra mais de você. Mas é você que está mantendo aquela energia ali. Cuidem de vocês, cuidem dos pensamentos de vocês. Olhem quais são os limites para uma vida equilibrada de vocês e tentem entrar nisso. Limites para tudo, para tudo. Até para o corpo de vocês. Tem gente que perde os limites na maneira de tratar, mas tem gente que às vezes quer tratar tão bem o corpo que passa no limite disso também. Isso aqui é uma máquina que tem que durar o máximo possível enquanto vocês tiverem que permanecer aqui. Cuidem, é tudo relacionado a você, ao que você faz, ao que você pensa, como você age. Tudo isso são energias que estão envolvendo o teu corpo e elas só vão sair daí quando você mudar. E se forem positivas, claro, tem que cada vez ampliar mais. Que a paz esteja com todos.